Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é uma figura histórica muito importante no Brasil. Falar da história dele é pensar em toda a sua construção de história de vida. Ele foi um alferes, que era um oficial militar de uma tropa local, recrutada por Portugal, lá no século XVIII, onde ele fazia a fiscalização do contrabando de ouro. Na verdade, ele era um oficial subalterno, onde ele era o contador. Então ele era uma pessoa muito considerada na época. Naquela região ali, de Ouro Preto, São João del Rei, ele era uma pessoa muito conhecida pelo trabalho que ele já fazia, né, ligado à questão de saúde, né, que muitos conhecem, e outros trabalhos também. Era classe média, e ele convivia ali na região, trabalhando junto com as outras pessoas que viviam naquela sociedade, que tinham comerciantes, que exploravam ouro, e dentre outras questões. Então, o que é interessante? A figura do Tiradentes como pessoa, ela existiu, e ela é trabalhada hoje numa temática em que você percebe o ser humano. E ele é constituído por um militar de baixa patente, mas que era uma pessoa de muito conhecimento com relação à questão contábil. O que é interessante também do Tiradentes? Ele é um homem que participa daquele momento como um oficial de Portugal. Em que momento, então, ele se transforma com uma liderança de um movimento emancipacionista chamado Inconfidência Mineira? Ora, é no momento em que você tem uma cobrança de impostos muito grande, e naquela região onde ele também trabalhava, outras pessoas ali trabalhavam, como eu disse, profissionais liberais, comerciantes, médicos, dentre outras pessoas, políticos, pensadores ali naquela época, que vivenciavam um contexto do chamado liberalismo, do pensamento da liberdade, igualdade e fraternidade, que estava tanto na Revolução Francesa, tanto também na independência norte-americana, que influencia, obviamente, essa Inconfidência Mineira. Então, no momento em que há uma cobrança muito grande de impostos, eles começam ali a se reunir, a pensar o que fazer para que isso acabasse. Um dos pontos era o ouro é brasileiro, a terra é brasileira, a região de Minas Gerais pertencia a um Brasil cuja capital estava ali no Rio de Janeiro, e que se pensava, por que tem que submeter a Portugal? Então, começa ali um movimento de emancipação política de um Brasil pensado a partir de Minas Gerais. Por isso, ele foi depois descoberto, uma das lideranças que foi morta, e, obviamente, colocado como exemplo a não ser seguido, né, contrariando a monarquia portuguesa à época, ou seja, ele comete um crime de lesa majestade. Foram amaldiçoados, inclusive, familiares, dentro das pessoas que eram militares e também comerciantes, que pertenciam ao seu círculo familiar. Agora, um ponto interessante da figura do Tiradentes, figura histórica, é que ela também tem uma representação política na história brasileira. Qual é essa representação política? A partir de 1889, a República Brasileira precisava de um herói, de um mártir, que fosse contrário à ideia da monarquia, que tentasse criar um Brasil de igualdade realmente. Afinal de contas, a gente sabe que a República é chamada de res pública, coisa pública. E naquele momento precisavam de um herói. E essa figura do Tiradentes agora ela é levantada não como alguém que cometeu um crime, mas como alguém que era um herói brasileiro, um herói da pátria e que buscava a igualdade no Brasil. Por isso, no âmbito republicano, ele é colocado num patamar bem alto como um herói cívico do Brasil naquele momento. No primeiro momento, é a representação da ordem e progresso brasileira. Na nossa contemporaneidade, o Tiradentes tem uma importância muito grande, porque em 1946 é feita uma lei, é construída uma lei pelo general Dutra, então presidente, onde ele coloca o Tiradentes como patrono das polícias militares e polícias civis do Brasil. O que é interessante aí? Ele é colocado como uma representação das forças de segurança. Por isso, ele vira um herói das polícias militares e da polícia civil, que estão nas forças de segurança hoje, constitucionalmente falando. Por outro lado, com o passar do tempo, a gente tem também uma constituição de um herói popular, de uma pessoa que, para além da representação republicana de 1889, agora ele pertence ao ideário cívico-nacional brasileiro. Ou seja, o Tiradentes agora passa a ser um herói nacional, um herói cívico, exaltado inclusive pelas Forças Armadas. E é uma nova lei, 1965, uma lei criada no regime militar para a exaltação de um patrono cívico popular naquele momento.
Por fim, o que é interessante dizer? Que ele é um herói também das polícias militares. É o patrono das polícias militares do Brasil e, obviamente, homenageado na Polícia Militar do Pará. Os policiais militares marcham, tem toda uma questão de representação militar nesse dia e também entrega das comendas. Uma das maiores comendas da Polícia Militar do Pará é a medalha Tiradentes, que é entregue para essas pessoas, para os militares que têm a honra de recebê-la. E também a gente precisa pensar num momento também da promoção dos militares. Ou seja, para além da entrega da comenda, nós temos também a entrega da promoção, a promoção desses militares, tanto praças como oficiais. Ou seja, é um grande momento de festa, de exaltação, mas de uma cultura histórica nacional que precisa ser pensada o tempo todo nesse tempo presente.